Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos aprender sobre uma prática de oração tão rica e profunda, mas que muitas vezes é pouco compreendida: a leitura orante da Palavra de Deus, ou Lectio Divina. Não se trata apenas de uma técnica de leitura ou um estudo bíblico, mas de um encontro com Deus por meio da sua palavra. É um caminho espiritual que, ao longo dos séculos, tem ajudado incontáveis cristãos a se aprofundarem na vida de oração e a se aproximarem de Deus. A leitura orante não é algo novo, mas é uma prática muito antiga, nascida nos primeiros séculos da Igreja, especialmente entre os monges e religiosos, e transmitida até hoje. O Concílio Vaticano II e os papas modernos, como Bento XVI e Francisco, destacaram a importância dessa prática. O Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, nos ensina que a palavra de Deus deve ser o centro da nossa vida espiritual. E é através da leitura orante que conseguimos aprofundar essa relação com Deus. Vejamos agora 4 pontos importantes sobre a leitura orante. 1. O que é a leitura orante? A leitura orante, também conhecida como Lectio Divina, é uma maneira de rezar com a Bíblia, um caminho que leva o cristão a escutar a voz de Deus. Não é apenas um momento de estudo, mas de oração e contemplação. Quando você pratica a leitura orante, você permite que Deus fale diretamente ao seu coração e não apenas à sua mente. Base doutrinária. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Catecismo, páginas 101, 141. Ela não é um livro qualquer, mas um livro inspirado por Deus, escrito por homens, mas com a ação do Espírito Santo. A Bíblia é viva e eficaz, e como tal, é mediante ela que Deus continua a se revelar ao seu povo. Na leitura orante, nós acolhemos essa palavra como um diálogo com o próprio Deus. 2. Os 4 passos da leitura orante. Leitura orante é tradicionalmente dividida em 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Esses passos não são separados, mas fazem parte de um fluxo contínuo de escuta e resposta. Vamos detalhar cada um deles para que você saiba como praticá-los. Leitura. O primeiro passo é a leitura. Aqui, a palavra lectio significa literalmente ler ou escutar atentamente. Não se trata de uma leitura apressada ou superficial, mas de uma leitura atenta. A pergunta que devemos fazer é: o que o texto diz? Nesse primeiro momento, o objetivo é simplesmente ouvir. Não podemos pular etapas, nem tentar aplicar o texto imediatamente à nossa vida. Precisamos escutar Deus em silêncio, ler pausadamente, refletindo sobre o texto. Preste atenção nas palavras, nos verbos, nos detalhes. Por exemplo, se lemos o texto de Mateus 14, 27, no qual Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo", devemos perguntar: o que Jesus está dizendo aqui? Como ele se revela aos discípulos? Não tenha pressa. Meditação. O segundo passo é a meditação. Aqui, a pergunta que devemos fazer é: o que Deus me diz por meio deste texto? Este é o momento em que o Espírito Santo começa a iluminar o coração, fazendo a palavra de Deus entrar na nossa vida concreta. Não basta entender o texto de forma intelectual. A meditação deve nos conduzir a uma reflexão mais profunda, levando-nos a perceber como aquilo que lemos fala diretamente à nossa situação de vida. Por exemplo, em Mateus 14, 27, Jesus diz: "Não tenhais medo". Talvez você esteja atravessando um momento de medo ou insegurança. A palavra de Deus então vem ao seu encontro e lhe dá um consolo. Essa meditação não é algo que vem de fora, mas é Deus falando diretamente ao seu coração. Oração. O terceiro passo é a oração. Aqui a pergunta é: o que eu respondo a Deus? A oração é o momento em que a palavra de Deus se torna viva em nossa vida. Depois de ouvir e meditar sobre o que Deus nos diz, é hora de responder. A oração não é apenas pedir, mas também louvar, agradecer e muitas vezes pedir perdão. Quando o texto nos toca profundamente, nossa resposta será cheia de gratidão, arrependimento e amor. Contemplação. O quarto passo é a contemplação. Este é o momento de permanecer na presença de Deus. A contemplação não é pensar ou refletir sobre algo, mas é simplesmente estar com Deus.
Não há pressa. Você apenas fica em silêncio diante da palavra que ecoa no seu coração. É um momento de descanso espiritual onde você se entrega nas mãos de Deus e deixa que Ele haja em você. 3. A importância da leitura orante na vida espiritual. Leitura orante é um caminho contínuo, uma prática que vai amadurecendo o cristão em sua caminhada de fé. Quando rezamos a palavra de Deus, permitimos que ela transforme nossa mente e coração. O Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, destaca que a palavra de Deus é o alimento para o cristão. Ela é a que nos dá força para resistir às tentações, para superar as dificuldades e para caminhar na fé. É interessante notar que a leitura usa lá, tititua, orante, não é apenas um momento individual, mas também uma experiência comunitária. Quando rezamos a palavra de Deus, a partilhamos com os outros, como uma grande comunidade. O apóstolo Paulo nos ensina que a palavra de Deus é para todos. E ela deve ser anunciada, compartilhada, acolhida com alegria. 4. Como praticar a leitura orante. Agora que você já entende o que é a leitura orante, é hora de praticá-la. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar. Escolha um horário e lugar silencioso. A leitura orante exige silêncio. Escolha um lugar onde você possa se concentrar e estar com Deus. Escolha um trecho curto da Bíblia. Não é necessário ler muitos versículos. Escolha uma passagem que fale ao seu coração. Leia devagar e com atenção. Sinta cada palavra, como se ela estivesse sendo falada diretamente a você. Medite. Pergunte a si mesmo o que Deus quer lhe dizer com o texto. Deixe que a palavra penetre profundamente em você. Ore e contemple. Responda a Deus em oração, colocando diante dele tudo o que está em seu coração. E, em seguida, fique em silêncio, contemplando a presença de Deus. 5. E para finalizar, faça a oração espontânea. Busque dentro do seu coração e agradeça a Deus por estar presente em sua vida. Caso você não saiba rezar, aqui vai uma dica. Senhor Deus, te louvamos por tua palavra viva, que fala ao nosso coração e nos chama à conversão, que possamos viver diariamente essa experiência de oração com a Bíblia, permitindo que tua palavra seja luz e guia em nossa vida. Dá-nos a graça de perseverar na leitura orante e de compartilhar os frutos dessa experiência com os outros. Se essa escola da fé faz sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, em A Arte de Acender Outros Fogos, a palavra de Deus é aplicada à vida. Até a próxima homilia diária. Deus te abençoe.